Boa noite, muito boa noite. Voltamos aqui mais uma vez com mais uma live. Então eu tenho certeza que você achou, não vai mais ter live, ele desistiu dessa ideia. Não desisti, as lives não acabaram. Foi apenas uma mini férias, mas com propósito para o episódio de hoje. Essa live especial de Daniel, onde vamos estudar os 6 capítulos de Daniel de uma vez só. As lives acontecem diariamente, vão voltar a acontecer diariamente agora no meu Instagram, tá? Eu tô falando isso porque eu vou subir essa live também no YouTube. Então no meu canal do YouTube lá eu vou subir depois essa live especial onde eu vou falar sobre os 6 primeiros capítulos de Daniel, toda a parte histórica, a parte cronológica ali de Daniel e dos seus amigos em Babilônia, certo? Então hoje é uma live especial, ela vai ter um pouco mais de tempo do que as habituais, mas tudo é para que nós entendamos esse personagem tão especial e tão importante que foi Daniel na história desse mundo. Que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo esse vídeo, independente do horário, independente do dia, que bom que você está aí. E continua até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser agraciado com ricas e valiosas bênçãos. Então vamos lá. Aqui é apenas para a gente relembrar o contexto, certo? Vamos relembrar lá de trás, mas um resumo bem rápido. O povo de Deus se divide em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. Existem reis bons, existem reis maus. Os reis maus são, em sua grande maioria, reis que levam o povo à idolatria, a se afastar de Deus, a apostasia espiritual. E aí o que acontece? O povo começa a se distanciar tanto de Deus que as consequências vêm. E quais foram essas consequências? Primeiro, o reinado do norte é destruído e todas as 10 tribos que faziam parte do reinado do norte são espalhadas pelo mundo, espalhadas ali pela terra. E agora o reino do sul sofre do mesmo mal, é dominado pela Babilônia e é levado cativo para a Babilônia muitos dos seus. Né? A gente viu sobre Jeremias ali, sobre Ezequiel e profetas que foram levantados nesse período, e ali a gente vê como que Deus acabou usando eles. Então vamos lá. Agora a gente começa lá na Babilônia com Daniel. E hoje é especial, Daniel. A gente vai falar sobre toda a história desse personagem incrível que eu particularmente gosto muito e extraio ricas lições sobre Daniel. Então vamos lá primeiro. Daniel foi levado junto com um seleto grupo de jovens ali para o próprio para o próprio palácio da Babilônia, do próprio palácio de Nabucodonosor, o rei da época. E por que eles foram levados para lá? Porque era ali em que eles deveriam aprender os costumes da Babilônia, e eles deveriam ser separados para uma classe ali de sábios, de pessoas que foram instruídas ali no ensino da Babilônia. E vamos lembrar, a Babilônia foi uma potência mundial, tá? Babilônia não foi qualquer reinado, não foi qualquer governo, não. Foi um governo que dominou o mundo na sua época. E que, se hoje você for ver, eles trouxeram avanços gigantescos para a humanidade. A astrologia, né? A astronomia ou astrologia, eu não lembro qual que é a ciência e qual que é o outro. Mas todo o estudo das estrelas, né? E diversos outros aspectos, Babilônia realmente foi referência e trouxe aqui para nós hoje avanços significativos, né? Se não fosse a Babilônia, muito ali não teria avançado tanto. Então foi realmente um reinado que dominou e que trouxe ali algo diferente para o mundo. E Daniel estava ali sentado na mesa, disposto ali na mesa tudo que o rei comia para eles se alimentarem. Tá? Então a primeira questão é, qual que é o melhor jeito de você chegar e dominar uma cultura de forma verdadeira? É você fazer com que essa cultura, esse povo, faça parte do seu. Só que você não pode obrigar isso. Então olha como que Nabucodonosor era inteligentíssimo. Né? Ele poderia obrigar o povo simplesmente a falar, agora vocês são da Babilônia. Isso não traria toda essa sensação de pertencimento. Então o que ele fez? Ele começou a fazer com que os jovens ali, um grupo seleto, comesse da sua mesa, comesse o que o rei comesse, ouvisse o que o rei ouvisse, fosse inserido realmente ali, né, no cotidiano, no convívio, fosse inserido ali em tudo que os babilônicos faziam. E com isso eles sentiriam aquele pertencimento. Então eles pertenceriam à Babilônia agora. Pertenceriam com o alimento, pertenceriam
com os costumes, com as roupas, com tudo ali, certo? Eu não sei se você sabe, mas provavelmente Daniel era um eunuco, tá? Eunuco era que cortou ali, né, a partezinha dele. Tá? Isso daqui a gente tem aqui na Bíblia, no relato em fatos, mas ele foi entregue para os chefes dos eunucos, né? Tem uma profecia lá atrás que fala sobre isso. Então, assim, tudo leva a crer, a gente não vê nenhuma referência à família de Daniel, então tudo leva a crer que realmente Daniel não podia ter família, porque ali ele foi deixado eunuco ali. Tá? Isso daí é só um caráter de curiosidade para você, talvez que nunca tinha prestado atenção em alguns detalhes que a Bíblia deixa, mas isso também traz ali um pouquinho de toda essa questão de dominância de Babilônia. Eles dominavam até, tipo, não vai ter descendência dali do povo que foi levado cativo, tá? Para não dar uma descendência, para que eles não crescessem. Então, muito provavelmente, tinha todo um simbolismo político também de dominância, né, de Babilônia sobre aqueles jovens. E ali é disposto e eles falam assim, agora vocês vão comer tudo que está na mesa do rei. Só que tem um problema. O que era colocado na mesa do rei era oferecido a ídolos, era oferecido a outros deuses. Então eles não só comeriam do que o rei comesse, mas eles indiretamente participariam ali do culto a outros deuses, né? Participariam ali indiretamente de uma idolatria. E realmente isso Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam dispostos a fazer. Eles não estavam dispostos a abrir mão da adoração ao único Deus. E até então que eles vêm e falam ali com o chefe dos eunucos que cuidava dele, com os que estavam sobre eles, né, tipo, na hierarquia ali, tomando conta deles. Fala assim, ó, por favor, deixa que a gente come vegetais, deixa que a gente beba água, deixa que a gente coma alimentos puros, saudáveis, né, alimentos que vêm da natureza. E olha só como que isso traz benefícios para Daniel. Por mais que houvesse ali uma certa resistência, porque afinal eles estavam sob o cuidado desse chefe dos eunucos, e se por acaso eles estivessem fracos ou eles não fossem fortes e corados como os outros, a culpa não cairia sobre eles, mas sim sobre quem estava cuidando deles. E eles até pedem, não, testa por 10 dias, se a gente estiver fraco a gente come o que você quiser, mas deixa a gente fazer esse teste, por favor. E aí o chefe dos eunucos gosta de Daniel, eles eram jovens afeiçoados, gentis, educados, e ele dá essa colher de chá para esses jovens. Eles comem alimentos puros, vegetais, alimentos saudáveis, e a aparência deles é muito melhor do que qualquer outro jovens. E com isso, com essa fidelidade a Deus e essa questão de eu não vou me envolver nos costumes de idolatria, eu tô aqui como cativo, mas eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Com esse pensamento, né, isso faz com que Deus veja o coração puro e sincero de Daniel e seus amigos e engrandeça eles de sobremaneira, acima de todo e qualquer jovem. E aí hoje, né, a gente acaba escutando algumas abobrinhas aí. Que abobrinhas, por exemplo? Eu já escutei que você beber vinho faz bem, tá? Que o vinho traz benefícios. Aí quando você vai pesquisar um pouco mais a fundo, você vai ver que o vinho, o único benefício que o vinho traz, ele vem de uma substância que tem na uva. Ou seja, se você beber um suco de uva, você vai ter o mesmo benefício do vinho e ainda não vai ter o malefício do álcool, que o malefício que o álcool traz. Só que para distorcer ali a questão da saúde, as pessoas falam, não, bebe vinho que faz bem. Não faz bem coisa nenhuma, tá? Sempre prefiro natural, um suco de uva natural, uma uva natural, vai ter o mesmo benefício e nenhum malefício do álcool. E assim com alimentos também. Quantas carnes que a gente vê que não são, Deus fala para você não comer porque trazem malefícios, colesterol alto, pressão alta, sabe? A nossa alimentação é o nosso combustível. Você não vai colocar um combustível adulterado no seu carro. Se você colocar, vai dar problema, vai começar a dar... você vai ter que levar no mecânico. Então, cuidado com o que você está ingerindo, cuidado com o que você está colocando ali no seu corpo, porque é isso que faz com que você tenha energia. Então, cuidado para não colocar combustível adulterado nessa máquina perfeita, que é o seu corpo. Devemos cuidar, sim, da nossa saúde, devemos cuidar, sim, com aquilo que comemos e bebemos, porque isso é importante. E Daniel, capítulo 1, ele traz essa lição importantíssima para nós, porque eles não comeram das finas iguarias do rei por uma questão de fidelidade e de saúde, e a sua saúde era
muito elevada se comparado com a dos outros jovens que comeram ali o que o rei comia. Então olha só como que Deus tem um propósito e Deus deixa tudo muito bom. É isso aí, Pedrão. Valeu aí pelo comentário, a analogia aqui. E aí a gente vai para o capítulo 2. Então, com essas escolhas, com essa questão da fidelidade, com essa questão de não se envolver, Deus ele começa a usar Daniel e seus amigos e começa a fazer com que eles realmente ali se destacassem pelas suas próprias escolhas. Você lembra que escolha tem consequência? Escolhas ruins, consequências ruins. Escolhas boas, consequências boas. E aí a gente vê também as consequências boas começando a surgir na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Até que no capítulo 2 a gente vê um sonho de Nabucodonosor. Vamos entender também um pouquinho agora o contexto, tá? Daniel foi tirado da sua casa muito jovem, foi jogado numa cultura que ele não estava acostumado, a uma cultura que ele nunca havia presenciado, e ali provavelmente ele imaginou que assim, realmente eu vou morrer aqui na Babilônia, não tem como eu voltar para minha terra, não tem como o povo de Deus voltar. E isso trazia muito pesar, porque era muito, você vê muito na Bíblia e era um costume muito presente, essa questão do amor à pátria, ao local, ao templo, sabe? Toda a história, Davi, Salomão, tudo que havia acontecido, a gente vê que o povo judeu ele é muito apegado, né, aos locais sagrados, realmente. A gente vê que isso impacta muito. Então, depois a gente vai ver um pouquinho em Esdras e Neemias, né, quando o templo é reconstruído, e eles choram porque não era nem de perto da grandeza que foi o primeiro templo construído por Salomão. A gente vê quando a Arca da Aliança entra na cidade de Jerusalém, construída por Davi, como que o povo canta alegre, né? E a cidade se torna ali uma grande multidão. Então, uma vez por ano, o povo vinha até Jerusalém louvar e adorar a Deus. Então, olha só como que os locais, né, que a terra prometida que Deus deu ali para as tribos, como que isso era muito importante para eles. E agora você imagina, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa terra estrangeira, longe da sua família, longe de tudo que eles estavam acostumados, longe desses locais que Deus foi tão invocado ali, Deus fez parte da história daqueles locais. Provavelmente eles imaginaram, nós nunca mais vamos voltar. E é aí que Nabucodonosor tem um sonho. Ele tem um sonho, só que tem um problema. Ele não lembra qual é o sonho e ele não sabe o que significa o sonho. Ele sabe que, tipo, era um sonho estranho, eu não entendi o que estava acontecendo e eu nem lembro direito o que eu sonhei. Eu quero que alguém me fale o que eu sonhei e me fale o que significa o meu sonho. Tarefa impossível, não é? Para qualquer pessoa, você fala assim, ó, fala o que eu sonhei primeiro e o que significa o meu sonho. Porque é fácil eu falar o que eu sonhei e você cria um significado qualquer ali que você tira da sua cabeça. Não, isso daí significa tal coisa. Aí, o passarinho do seu sonho significa liberdade. Balela, sabe? Então, o rei deu uma tarefa realmente impossível para o povo. E ele ameaçou de morte os sábios que não conseguissem trazer essa resposta, né? Toda aquela categoria de pessoas separadas que assistiam ali o que o rei fazia diariamente. Todas essas pessoas ali foram ameaçadas de morte. E entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 jovens que não se contaminaram. Então, o que eles fizeram? Se ajuntaram, oraram a Deus, pediram para que Deus tivesse misericórdia e desse esse milagre para eles, porque era impossível por eles mesmos conseguir decifrar o que o rei tinha sonhado, conseguir saber o que o rei tinha sonhado e dar o significado real. Só que eles oram para Deus e Deus faz o quê? Usa Daniel para interpretar esse sonho, para resolver esse enigma impossível do rei Nabucodonosor. Até que então Daniel vai até o rei e ele fala assim, ó, sabe o rei que você teve? Que é uma estátua gigante, que ela tem vários metais nela. A cabeça é um metal, o peito é um metal, a virilha é outro metal, as pernas, os pés, tudo isso são metais diferentes ali. E você não entendeu nada? Eu vou explicar para você porque Deus me revelou. E olha só, ele nunca atribui a glória a si, ele sempre atribui a glória a Deus. Tá? Então ele fala assim, o Deus me revelou, o Deus verdadeiro. E olha o exemplo e olha o testemunho que Daniel está dando ali para Nabucodonosor. E aí o que acontece? Ele relata ali tudo o que aquele sonho significava. E não só era um sonho para
um testemunho para o rei do poder do Deus vivo, mas era uma mensagem de esperança para Daniel e seus amigos. Era Deus falando assim: olha, vocês estão numa terra estrangeira, vocês pensam que não vai ter mais volta, que vocês não vão voltar para sua terra, mas calma. Babilônia não vai existir para sempre, tá? Babilônia vai ter um fim, vai vir outro reinado, até que vai surgir um reinado que não tem fim, que é um reinado eterno, que ali a gente vai chegar um pouquinho mais para frente ali na explicação desse sonho, da profecia. Mas olha como que Deus é misericordioso, porque jovens que estavam ali aflitos por achar Babilônia não vai mais ter fim, nunca mais vamos para nossa casa, agora recebem a promessa que sim, Babilônia não seria eterno, Babilônia teria um fim e que eles talvez iriam voltar para sua terra, para sua casa, para o local onde eles tanto adoraram a Deus. E aí o que era o sonho? Era uma estátua, que havia alguns metais nessa estátua e cada metal significava uma coisa. A cabeça era feita de ouro e significava a Babilônia, né, que foi um reinado muito poderoso, muito rico, foi um reinado ali que realmente ele mudou a história do mundo, tá, como a gente já falou, foi a época de ouro, assim. A gente tinha os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Então era uma cultura muito, muito rica, muito poderosa e que fez uma grande influência na história. Tá? Logo após Babilônia viria um outro reinado da Medo-Pérsia, que era os braços e o busto de prata. A Medo-Pérsia que viria tomar o lugar ali da Babilônia com mãos realmente cruéis, né, que eles devastariam. Então a prata ali representando toda essa ferocidade do Império Medo-Persa, e eles destruíram e dominaram várias nações poderosas depois, mas também não duraria para sempre, tá? Logo após o quadril, assim, a parte de baixo do quadril era de bronze, que representava ali a Grécia. E é muito engraçado quando você vê que os exércitos gregos, né, as armaduras, os elmos, os escudos, eram feitos de bronze, e muitos escritores gregos, que nada tem a ver com o cristianismo, que não acreditavam em Deus, olhavam o exército grego se locomovendo, os elmos, os escudos, e eles falavam assim: olha, parecia um mar de bronze indo para a guerra. Então olha só como que Deus usa metais que realmente trazem esse paralelo com o povo pelo qual eles representam. E a Grécia também foi um reinado que dominou o mundo na sua época, com Alexandre o Grande ali, uma grande dominação, uma grande influência também para todos os povos. Logo após o quadril vinham as pernas, que eram feitas de ferro e que representavam o reino romano, que viria após a Grécia. Teve muita influência grega no reinado romano pela essa sucessão, mas que foi um reinado muito cruel e muito duro. Foi um reinado que realmente destruiu, que assim como o ferro é um metal assim duro que quebra as coisas, que destrói, Roma também veio destruindo tudo que via pela frente. Povos bárbaros foram extintos por causa de Roma, pela sua perseguição. Foi um reinado realmente muito bruto. E os pés ali, que era de ferro e barro. Cada dedo ali, um pouco de ferro, um pouquinho de barro, não se misturavam, tinha essa separação que não era uma mistura única, homogênea, representando o quê? A Europa, que nunca se uniu. Quando você pega na história, você vê que vários homens poderosos chegaram muito perto da unificação europeia, mas muito perto mesmo. Tá? Reis tentaram essa unificação através de casamento. Então, eu tenho uma filha, você tem um filho, vamos se casar e vamos fazer uma aliança. Não dava certo, porque por mais que ele se casasse ali, tinha um outro reinado que ficava bravo com essa aliança. A gente vê que essa história, sabe, de casamento nunca deu certo. Por mais que houvesse essa tentativa, tá? Nunca foi para frente. A gente vê Hitler, que foi um homem que chegou muito perto de dominar a Europa nos seus dias, mas sempre acabou sendo barrado em algum motivo e não conseguiu unificar a Europa sob um único comando. Napoleão Bonaparte também foi um homem importantíssimo, que grandes conquistas, chegou muito perto assim de dominar a Europa inteira, mas não conseguiu. E até hoje você vê que a Europa é separada, tem as suas moedas diferentes, tem algumas moedas diferentes aqui e ali, tem algumas políticas diferentes aqui e ali, e a gente vê como que realmente a Europa em momento nenhum se une sobre um único poder. E isso acontece justamente conforme ali a profecia relata esses pés que são barro, são ferro e não se misturam. Tá? E até que chega uma pedra, que Daniel fala e Deus dá essa representação, que ela é cortada sem o auxílio de mãos de homem, ou seja,
É uma pedra gigante que é cortada do nada, de uma forma sobrenatural, vem, destrói toda essa estátua, e ali, ao destruir essa estátua, ela forma como se fosse uma montanha eterna que não tem fim, que não vai ser destruída. O que representa tudo isso? Ali cada reino que viria, de forma cronológica. Olha só, Daniel está escrevendo isso no reinado da Babilônia. Ele não fazia ideia que viria a Grécia, que viria a Medo-Pérsia, que viria a Roma. E hoje, se você pegar um livro de história que não tem nada a ver com a Bíblia, você vai ver que a história confirma a visão de Daniel. Então ali, Deus dá a visão em ordem cronológica para Daniel, fala assim, vai acontecer isso, Daniel. E aí depois que tudo isso acontecer, que todos esses reinos passarem, a história do mundo vai ser destruída, porque ela não serve de modo nenhum. Ela vai ser destruída porque a história do mundo está cheia de pecado, mas vai vir um reinado eterno que vai pôr um fim a toda essa guerra, todo esse conflito, e assim como o Pedro falou ali no comentário, a volta de Jesus representa essa pedra e esse reino eterno. Então olha só que testemunho incrível que Daniel deu ali para Nabucodonosor, e ali a gente vê que isso vai gerando conflito na cabeça de Nabucodonosor, a ponto de quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, você vai ver o que esse testemunho de Daniel e seus amigos fez na cabeça desse rei, certo? Isso é o capítulo 2, a gente está só no capítulo 2 e ainda tem mais 4 pela frente. Vamos lá. O que acontece? Nabucodonosor, ele estava sendo impactado pelos testemunhos de Daniel e seus amigos, só que havia um sério problema, ele ainda era muito egocêntrico. Os reis daquela época, né, principalmente os faraós do Egito e vários outros, eles acreditavam serem a representação do próprio Deus. Então, eles acreditavam ser uma divindade na Terra. Eles eram criados desde criança com essa mentalidade, com esse pensamento. Eu sou uma representação divina aqui. Então, quando ele escuta a interpretação do sonho de Daniel, no momento ele fica maravilhado pelo poder de Deus, ele fica maravilhado por tudo aquilo que Deus havia revelado, mas depois, com o tempo, aquilo lá vai amadurecendo, vai crescendo, e ele percebe assim, poxa, a Babilônia vai ter um fim. Esse reinado que eu estou construindo aqui, pelo meu sonho, vai acabar. Mas eu não quero que isso aconteça, e isso não vai acontecer porque eu sou um Deus e eu não vou deixar isso acontecer. E para representar isso, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma estátua gigante feita de ouro. Porque se o ouro na cabeça representa a Babilônia, se eu fizer uma estátua da cabeça aos pés de ouro que não vai ser destruída nunca, então Babilônia não vai ter um fim, não vai ser destruída de maneira nenhuma. E ali ele manda construir essa estátua, coloca ela num lugar muito alto. Pelas medidas, talvez ela não era uma estátua que era do começo ao fim, inteira ali a forma de um homem, tá? Mas provavelmente ele era um obelisco com uma figura de um homem em cima. Tem várias teorias ali, mas pelas medidas acaba sendo um pouquinho complicado ser uma estátua dos pés à cabeça, esse 60 côvados, que eu acho, e é uma medida assim, 60 côvados por 6 côvados, sabe? É uma medida que tem muito esse número 6, que era um número muito místico para a Babilônia. Tá, mas aí se a gente for entrar aqui é uma hora só explicando toda a parte do misticismo, da mitologia babilônica, né? E a gente vê que o inimigo ele acaba usando várias figuras assim do dragão, sabe, dos deuses babilônicos. Então é um universo à parte. Eu aconselho, se você tem curiosidade, pesquise, é muito bom, tá? Toda a parte da mitologia babilônica é interessante você ver como que o inimigo distorce algumas coisas para adaptar para o que convém a ele, certo? Mas eu não vou entrar aqui por causa do nosso tempo. Mas aí ele manda reunir todos os povos, todos os oficiais, toda a população da Babilônia, quando ele termina de construir essa estátua. E ali ele fala que ele vai tocar os instrumentos e todo mundo tem que se ajoelhar e se prostrar diante daquela estátua. Mas sabe o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Daniel, e aqui a gente não sabe aonde estava Daniel. A gente sabe que Daniel estava ali, estava separado por toda a influência que ele tinha com Nabucodonosor, ou se ele estava em viagem para algum lugar e não pôde estar presente. A gente ainda não sabe exatamente onde estava Daniel, mas a gente sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego não curvaram os seus joelhos diante da estátua. Eles de maneira nenhuma foram infiéis a Deus. E sabe o que isso aconteceu? O próprio rei, ele fica sabendo, porque as pessoas falam, teve 3 ali que não ajoelhou. Manda chamar aqueles 3 jovens que já estavam ali pela influência também de Deus e não haviam se contaminado junto com Daniel. Manda chamar aqueles 3 e fala assim,
eu vou tocar novamente os instrumentos e vocês vão se ajoelhar aqui. Sabe o que eles falam? Pode tocar quantas vezes você quiser, rei. A gente não vai se ajoelhar. E aqui eles falam uma frase que chega a ser loucura, mas mostra o tamanho da fé daqueles jovens. Ele fala assim, você pode fazer o que você quiser com a gente. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai. E se Ele não quiser, Ele não vai. Mas a gente não vai se ajoelhar. Então olha a fé. Independente de se Deus salvasse ou não, eles não falaram assim, não, Deus vai me salvar, eu tenho certeza, tá profetizado, tá amarrado. Não. Eles assim, ó, a vontade de Deus é soberana. Se for para nos salvar, Deus vai. Se não for, a gente vai morrer fiel. A gente vai saber no nosso coração que a gente não se contaminou. E isso traz o quê? Muita fúria, raiva. Nossa, estou misturando os dois. Fúria, raiva ali para Nabucodonosor, que é confrontado por aqueles jovens, né, que até então eram jovens ali cativos. E aí o que ele faz? Manda aquecer a fornalha, que eu vou jogar eles na fornalha e já era. Né? Ninguém vai se opor aqui a mim. Aquece a fornalha, ele ainda fala para aquecer a fornalha 7 vezes mais. E aqui o simbolismo dos números no livro de Daniel são muito, muito importantes, tá? Então é bem interessante quando você começa a estudar e começa a ver. E ali ele aquece a fornalha 7 vezes mais, manda jogar aqueles 3 jovens na fornalha. Os soldados que foram até a porta da fornalha e jogaram ele lá, morrem, do tamanho era o fogo, tá? Daquela fornalha. E ali passa um tempinho, e assim, a fornalha ela tinha um formato muito engraçado, tipo uma pirâmidezinha, sabe? Que você jogava, era tijolo, então você jogava as coisas de cima, tinha uma portinha em cima e uma portinha embaixo. Então você meio que ia preparando as coisas de cima, jogava o fogo de cima, e aí tem uma portinha de baixo que depois que apagava, eles tiravam os tijolos queimados ali daquela fornalha. A fornalha era feita para fazer tijolos, tá? Então, tinha aquela portinhola embaixo, onde o rei estava vendo tudo o que estava acontecendo, e aí ele vê que aqueles jovens estão andando no fogo como se estivesse passeando no campo. Ele vê que aqueles jovens estão de boa, não tem grito, não tem desespero, eles estão vivos, e nada de ruim está acontecendo. E não só isso, mas foram jogados 3 jovens. Mas tem 4 homens lá dentro. Tem 4 figuras ali lá dentro. E uma delas, o próprio rei fala, parece um deus, sabe? Era uma figura assim que, tipo, ele não conseguia na sua cabeça entender o que era aquela figura. Era algo extraordinário, sobrenatural. E olha só como que era Deus ali na fornalha com os jovens que foram fiéis. Eles saem, o rei manda chamar, fala, sai da fornalha aí, vem cá. Os jovens saem e quando eles saem intactos, nem o chamuscadinho, a roupa não danificou, eles não têm um queimadinho sequer, o rei percebe o tamanho de Deus. E como que, por mais que ele tentasse, o Deus do povo de Israel, o Deus de Daniel e seus amigos, o Deus daquela terra que ele havia dominado, era poderosíssimo. E ele começa a entender que ele não dominou tudo aquilo por conta própria. Foi pela consequência do povo e foi porque o povo se afastou daquele Deus, porque se dependesse daquele Deus, ele nunca conseguiria dominar Jerusalém. Ele nunca conseguiria dominar aquele povo. E aí, a gente vê que a gente entra nos anos de loucura de Nabucodonosor. Então, ali, olha quanto testemunho o rei Nabucodonosor vem tendo com Daniel e seus amigos. Fornalha, sonho, tudo isso, Deus protegendo, Deus guiando, e Deus ali trabalhando no coração de Nabucodonosor. Até que o capítulo 4 de Daniel, ele é uma exceção dos 6 primeiros capítulos, que na verdade do livro inteiro de Daniel. Ele é uma exceção porque ele não é escrito por Daniel. Ele é escrito pelo rei Nabucodonosor, de um período de loucura que Nabucodonosor teve. Ele teve um período em que ele se comportou como um animal. Tamanho era o seu orgulho, tamanho era... por mais que Deus havia tentado converter o coração dele, mas Nabucodonosor de maneira nenhuma se deixava, né? Até por todo o histórico, tudo como ele foi criado. Uma loucura atingiu ele, né? E ele se comportou como animal. Ele não cortava o cabelo, ele não cortava a unha, ele andava pelo pasto, ele comia mato. Ele não era mais uma pessoa, ele era um animal vivendo ali no campo. E por 7 anos, se eu não me engano, ele se comporta como um animal, ele tem esse tempo de loucura, né? E ali Deus usa isso daí como último artifício para fazer com que Nabucodonosor entendesse quem era Deus e como que
Deus queria salvar Nabucodonosor. Uma nação idólatra, uma nação que havia até então trazido apenas dor e angústia para o povo de Deus, e Deus estava querendo salvar toda aquela nação. Deus estava querendo salvar Nabucodonosor. E tudo isso, todos os testemunhos que a gente viu, de Daniel 1 até agora Daniel 4, é Deus trabalhando na vida de Nabucodonosor para que ele fosse salvo, assim como Deus quer que todos sejamos salvos, todas as pessoas. E ali depois que Nabucodonosor volta a si, desses 7 anos de loucura, ele entende quão maravilhoso é Deus, ele entende quão pequeno ele é, quão frágil e indefeso ele é, e como que realmente Deus é misericordioso e maravilhoso. E ali ele se arrepende, né? E a gente vê uma conversão maravilhosa, que lá no versículo 37 de Daniel 4, ele fala assim, ó: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Olha que coisa maravilhosa, que coisa incrível. É uma declaração de uma pessoa convertida, não tem outra explicação. Era de um coração que foi transformado, né? E publicamente ali ele exalta e engrandece o nome de Deus. Olha como Nabucodonosor saiu do homem mais poderoso da Babilônia, do reino mais poderoso, para um servo do Deus vivo. E tudo isso pela influência e pelas boas ações de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se sai da ordem, eu me perco, tá? É um sistema de gravar, mas é isso. E olha só que incrível, né? Como que Deus age com todas as coisas. Capítulo 5 do livro de Daniel. A última noite da Babilônia. Eu sei que tá comprida essa live, mas fica até o final. A gente tá acabando, falta 2 capítulos. Tá acabando, não sai do vídeo não, tá? Vamos lá. A última noite da Babilônia. Nabucodonosor acaba morrendo, né? O seu reinado já passou. E agora o seu neto, Belsassar, ali está no comando, está sobre o reinado, está liderando a Babilônia ali naquele momento. Só que assim, Belsassar viu, acompanhou tudo que havia acontecido, acompanhou a conversão do seu avô, mas ele foi criado de uma maneira diferente. Ele precisava ter sua conversão pessoal, mas ele não teve. Tanto é que ele acaba, na primeira oportunidade, no meio de uma guerra acontecendo, um grande conflito com a Babilônia, com os medo-persas, o que ele faz? Um grande jantar. Um jantar esplêndido, enorme, para mostrar assim, não, olha, eu sou rei, eu tô tranquilo, eu tô calmo, olha como que eu tô tão confiante na nossa vitória que eu vou fazer um jantar aqui. Só que tem uma questão. Ele manda trazer os vasos que foram tirados lá do templo. Até então, Nabucodonosor, ele tinha esse egocentrismo também, ele se achava um deus, mas ele não havia profanado nada do templo. Ele não havia profanado nada que era sagrado para o povo judeu, nada que era sagrado para o povo de Jerusalém, de Israel. Mas Belsassar se achava sobre todo o nome, se achava o intocado. Ele falou, vou mostrar meu poder aqui, ó, atrás daqueles vasos bonitos que tem lá, que está no tesouro, eu vou usar eles para tomar o meu vinhozinho aqui, enquanto eu celebro aqui essa comemoração da nossa vitória do conflito. E até então, como mudou o rei, né, Belsassar já não acreditava em tudo que o seu avô acreditava, então Daniel já não era mais tão respeitado como ele era antigamente, certo? E ali ele se reunido com todo o reino, todos os seus oficiais, do nada surge uma mão, do nada, uma mão mesmo, e ela escreve uma mensagem bem curta, mas com significado gigantesco. Eu não vou lembrar de cabeça o que estava escrito, eu vou ver se eu consigo achar aqui. É umas palavrinhas. É Mené, Tekel, Parsim, tá? Isso daí tá lá no capítulo 5. Então essas palavrinhas, essas 3 palavras diferentes, a primeira repetida, Mené, Tekel, Parsim, estavam escritos na parede, e isso deixou o rei com tanto medo, né, que as suas pernas tremeram, né? Ele ficou assustadíssimo. E ali ele fica desesperado. O que significa essas palavras? O que significa? O que significa? O que significa? Ninguém sabia explicar. Até que a mãe de Belsassar falou assim, ó, na época de Nabucodonosor,
Havia um homem que sabia interpretar mensagens, sabia interpretar sonhos, e ele pode interpretar. Ele era muito sábio. Chama ele. Quem que é esse homem? Daniel. Então, o rei Belsazar manda chamar Daniel e fala assim, Daniel, ele já havia feito essa promessa para os sábios da sua época, para os seus conselheiros, e ninguém resolveu. Ele fala, Daniel, se você interpretar o que está escrito aqui nessa mensagem, você vai ser colocado ali como grande oficial, eu vou dar minhas roupas, joias, eu vou deixar você ali num grau assim de poder sobre qualquer outro ali, você vai comandar abaixo de mim todo o reino de Babilônia. Mas me fala o que está escrito nessa parede. E ali vem o significado da mensagem. A palavra Mené fala, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fosses pesado na balança e achado em falta. E Pérez, ou Parsim, né, que é uma derivação, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Então era isso que significava, ou seja, Daniel estava ali falando assim, a mensagem fala assim, seus dias estão contados, Babilônia vai cair e põe a sua casa em ordem aí que vai cair essa noite, viu? Então dá um jeito em tudo aí, porque Deus falou, não vai mais ter jeito. E olha só, muitas pessoas não entendem, mas essa mensagem aqui, que Deus põe na parede para o rei Belsazar, era uma mensagem que representava o destino de Babilônia, mas era uma mensagem de misericórdia. Por que de misericórdia, Felipe? Porque ali ele poderia simplesmente ter deixado Babilônia cair, que ela ia cair de qualquer jeito, e ia vir outro reinado, Medo-Pérsia, a profecia ia se cumprir, a roda ia girar. Mas por que de misericórdia? Para dois personagens principais aqui. Primeiro, Belsazar. Belsazar já havia visto tudo o que aconteceu com seu avô Nabucodonosor, já havia entendido do poder do Deus de Daniel. Agora ele tinha tido uma representação dessa interpretação que Daniel tinha, dessa questão, dessa sabedoria que Daniel tinha diferente, tá? E agora Deus fala assim, Belsazar, você está fazendo coisa errada, mas ainda tem um tempinho para você se arrepender, ainda tem um tempinho para você mudar os seus caminhos, ainda tem um tempinho para você colocar a sua casa em ordem. Babilônia vai cair hoje, mas ainda resta um tempo para você acertar as coisas com Deus, para você acertar as coisas comigo. Então, coloque sua casa em ordem, se arrepende dos seus caminhos, se converta como o seu avô se converteu. Olha que misericórdia de Deus, um rei que estava profanando os vasos do templo, um rei que estava profanando toda a história do povo de Israel, que havia desconsiderado Daniel e seus amigos, Deus ainda deu mais uma chance. Mas não só isso, mas para Daniel também. Porque, vamos lá, Daniel havia interpretado a visão de Nabucodonosor sobre os reinos, sabia que o povo não ia ficar na Babilônia para sempre, só que ele ainda não via essa roda do tempo girar. Ele ainda não tinha visto essa profecia virar, se mover nem um pouquinho. Para ele ainda era tudo muito incerto. Eu imagino que dúvidas talvez surgiam na cabeça de Daniel. Será que vai acontecer assim mesmo? Será que a profecia estava correta? Sabe, dúvidas da nossa humanidade mesmo. Nós somos humanos e temos dúvidas. E aí eu imagino Daniel, diante de uma profecia fantástica de Deus, a sua fé lá em cima quando ele consegue interpretar o sonho, e agora o tempo vai passando e nada de acontecer, quase como a volta de Jesus. A gente sempre fala que Jesus vai voltar, e vai passando e não volta, e parece que vai caindo a fé, parece que vai ficando cada vez mais distante nessa esperança. Mas Deus ali, quando ele chama, ele dá aquela inscrição que só Daniel consegue decifrar, é quase como que Deus fala assim, Daniel, tá vendo essa inscrição? Tá vendo isso daqui que eu tô falando? É hoje. É hoje que a roda vai virar um pouquinho, é hoje que Babilônia cai, é hoje que a Medo-Pérsia assume, é hoje que a história do mundo vai mudar. E você vai estar vivo e presente para ver isso. Antes de qualquer eu vou dar um spoiler para você, Daniel. É hoje que Babilônia cai. É hoje que as coisas vão começar a tomar um rumo diferente na história. Pode ficar tranquilo. Mantenha sua fé em dia aí, porque eu sou Deus e eu cumpro a minha palavra. E assim acontece, e assim Deus age, e Babilônia, naquela mesma noite, cai diante dos Medo-Persas, a cidade que até então era intransponível, a cidade que até então era a joia do mundo, o centro do mundo, caiu diante dos Medo-Persas, assim como Daniel, anos antes, havia falado para o rei Nabucodonosor. Olha só como que Deus é perfeito nos detalhes.
E finalizando aqui, que eu já estou tomando muito tempo de vocês, mas o último capítulo de Daniel da ordem cronológica. Lembrando que o capítulo 7 até o capítulo 12 é algo mais profético. Sai um pouco da ordem cronológica, a gente volta um pouco no tempo ali, são algumas profecias que acontecem, mas a ordem cronológica, o 6, é o último, tá? Que é justamente a história, acho que mais conhecida de Daniel, que é o quê? Daniel na cova dos leões. Quando o reino muda, Daniel continua em evidência. E olha só como que é. Entra Dário, um Medo, diferente de Babilônia, não estava presente em tudo aquilo que Daniel havia feito, não estava presente em todas as questões que havia acontecido com Nabucodonosor, ele não sabia de nada. Ele tinha que reorganizar o reino, ele tinha que reorganizar todas as coisas. E aí ele escolhe 120 sátrapas, que seriam líderes ali, e coloca 3 supervisores sobre esses 120 sátrapas. E um deles era quem? Daniel. E olha só, era um outro reinado, era um outro rei, só que a fama de Daniel, a fidelidade de Daniel para Deus e todo o seu caráter bondoso, tudo que ele fazia, sabe? Ele era um homem fiel, íntegro, e não só para Deus, mas para os reis, para o governo, porque olha só, ele é chamado, ele vem, ele não se engrandece, ele não se ensoberbece, ele não acha que ele é a última bolacha do pacote, não. Ele é um humilde servo que está ali para testemunhar do Deus vivo. E é isso que ele faz. E ele faz tão bem feito que Dário, do reino da Medo-Pérsia ali, que toma o lugar da Babilônia, vê em Daniel algo diferente. Vê em Daniel uma pessoa em que ele podia confiar. E coloca sobre ele ali, sobre vários ali sátrapas, que eram líderes daquele governo novo que estava se instaurando, né? E Daniel se destacava entre esses 3 supervisores, né? Então já eram esses 3 que se destacavam do resto e Daniel se destacava dentre os 3. Dário gostava muito dele. E olha só, eram reis idólatras, eram reis que não tinham nada a ver com o Deus vivo, eram reis que tinham outras noções de religião, outras noções de governo, e todos eles gostavam de Daniel. Como que Daniel devia ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa fiel, uma pessoa que fazia tudo muito bem feito. Porque ele levava a sério as coisas, ele levava a sério o papel dele de testemunha do Deus vivo. Então olha só como que Daniel age na vida dessas pessoas. E ali, isso causa uma certa inveja para outras pessoas que queriam puxar o tapete de Daniel, que queriam tomar o lugar de Daniel ali. E o que eles fazem? Armam contra Daniel. Fala assim, ó, Dário, você é tão poderoso, tudo. Faz o seguinte, ó, coloca ali. E Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia, tá? Manhã, tarde e noite. Ele sempre orava 3 horários do dia. Ele abria suas janelas e orava ali. Então, aquelas pessoas falam assim, ó, vamos pegar Daniel naquilo que ele sempre faz, naquilo que ele não abre mão. Então foram até Dário, encheram a bola de Dário, sabe? Dário, olha, você é poderoso, você é grande, ó, como você é magnânimo. Vamos ao seguinte, Dário, ó, faz uma lei que ninguém pode adorar outro Deus e por um período aí de 7 dias, por um período ali, e que ninguém vai poder adorar, só vai ter que todo mundo voltar todas as... por 30 dias, perdão, tô falando besteira aqui, ó. Por 30 dias ali, eles não podiam fazer pedidos a qualquer deus ou qualquer homem, a não ser Dário, o rei. Então, senhor Dário, faz o seguinte, ó, 30 diazinhos, não é para sempre, é só 30 dias, tá? Faz com que todo mundo não peça nada para ninguém, para nenhum deus, para nenhum homem, nada, só para você, pra gente exaltar o seu nome, porque olha como você é um rei poderoso, olha como você é um rei forte, olha como você é ali, sabe? Dário, como todo ser humano se envaideceu, né? Ficou todo cheio de si, oh, eu sou um rei maravilhoso. Vamos, ó, gostei dessa ideia. 30 dias, ninguém vai poder orar a qualquer Deus, não vai poder pedir nada para ninguém, só para mim, só eu vou poder conceder as coisas nesse dia. E olha só, eu bato o martelo aqui, coloco o meu selo real, e se alguém fizer isso, pode trazer o nome para mim, que vai ser condenado à cova dos leões. E assim acontece. E vamos ser sinceros, ali Daniel poderia não orar por 30 dias, se abster de fazer uma oração a Deus. Daniel podia ali talvez orar, mas escondido no seu quarto, onde ninguém poderia ver ele. Daniel poderia ali falar assim, não, eu ainda acredito em Deus, eu ainda confio, ainda tenho minha fé, mas vai ficar mais escondidinho aqui, eu não vou externar. Mas isso não estava
em discussão para Daniel. Daniel, desde que chegou em Babilônia, ele nunca fez nada para agradar homens, mas ele sempre tentou agradar a Deus. E Deus sempre foi fiel com ele. Por que agora as coisas iam mudar? Porque agora, por causa de um decreto de um rei, as coisas iam mudar? De maneira nenhuma. Ele, como era seu costume, abriu suas janelas, se ajoelhou e orou a Deus. Diante de todo mundo podia ver ele orando, pedindo para Deus ali as bênçãos. E aí o que eles fazem? Chegam para Dário. Daniel orou para o Deus dele, contrariando aqui o que você tinha ordenado, ou contrariando o seu decreto real, e agora ele tem que pagar pelo preço. Dário percebeu a armadilha porque ele gostava muito de Daniel. Daniel era fiel, Daniel era um trabalhador honrado, era um homem exemplar para a época. Tá? E aí ele percebe a armadilha e fala assim, puxa, agora eu como rei não posso voltar atrás, né? Porque se eu voltar atrás, que tipo de rei que eu sou? Não posso mudar a minha lei, porque a minha lei não muda. E agora o que eu faço? Chama Daniel, fala assim, Daniel, você fez isso? Daniel, fiz. Tá, Daniel, você sabe o que vai acontecer, né? Daniel, sei. Joga Daniel na cova dos leões e tampa. E aquela noite Dário não dormiu, rolou para um lado, rolou para o outro, ficou pensando. Tanto que na primeira hora do dia, o que ele faz? Vai, manda, arranca a pedra aí. Arranca, Daniel, se o seu Deus te protegeu, se o seu Deus te guardou ali na cova dos leões, fala comigo. E Daniel fala assim, o rei, não se perturbe o seu coração, fica tranquilo, se preocupa não. Deus me protegeu, Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. E eu dormi aqui, ó, tranquilinho, sem me preocupar com nada. Olha só como que Deus age, como que Deus ali usa Daniel como testemunha para Babilônia, para Medopérsia, para homens influentes, e eles reconhecem o poder de Deus. E Daniel só foi usado assim porque ele se deixou ser usado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, no momento em que qualquer pessoa tentaria dar um jeitinho, tentaria ali, não, vou ficar 30 dias afastadinho, vou ficar ali escondidinho e depois eu volto com as minhas práticas. Daniel não negociava com a sua fé. Daniel não abria mão da sua fé para agradar quem quer que seja, independente se ele gostava do rei ou não, independente se era a sua vida que estava em risco ou não. Daniel não abria mão daquilo que ele acreditava. E isso fez com que ele fosse muitas vezes ameaçado, fosse muitas vezes colocado em risco de vida, e mesmo assim, ele e seus amigos permaneceram testemunhas fiéis em Babilônia, na Medopérsia, e até que o povo volta para casa. A gente vê ali os anos de cativeiro se acabando, o povo voltando agora para a reconstrução de Jerusalém, reconstrução dos muros, do templo, da cidade, e ali Daniel vendo tudo isso acontecer e sendo parte efetiva nesse testemunho de Deus a grandes nações, a grandes potências mundiais, para que Deus falasse assim, olha, tudo que acontece na história, por mais que seja ruim, ou por mais que não seja do agrado dos homens, tem a minha proteção e o meu cuidado. Por mais que as ações das pessoas tenham consequências terríveis, ainda assim, Deus consegue extrair a mais bela flor do mais sujo lamaçal. Foi assim lá na Babilônia, quando Deus usou Daniel, usou os seus amigos para converter o Nabucodonosor, para ver com que ele percebesse como que ele se achava o dono de tudo e como ele precisava ser mais humilde, como que ele não controlava nada e não mandava em nada, porque Deus é o Deus que comanda tudo e controla tudo. Como que Deus usou Daniel para que Dário se afeiçoasse tanto ali, não só Dário, mas Ciro também, do povo de Deus, e fizesse com que eles voltassem para sua casa. E como que a profecia foi dada para que até hoje nós tenhamos a esperança de que a volta de Jesus é certa, de que Jesus vai voltar e vai pôr um fim a todos os reinos. Esse último reino que é a Europa, que nunca se une, esse último reino que está sempre em constante conflito e nunca chega a um acordo único. Isso tudo vai ter um fim. Todas as guerras, todas as dores, todas as aflições, tudo isso vai ter um fim. Na volta de Jesus. Daniel viu isso naquele sonho que ele interpretou de Nabucodonosor. Milhares de anos atrás, quando tudo ainda era muito incerto, tudo ainda não havia acontecido, ele já viu o desfecho da história. E ele deixou escrito para nós na Bíblia o desfecho dessa história. E para nós hoje, isso não é só uma hipótese, mas é uma certeza.
Assim como veio Babilônia, depois veio os Medo-Persas, e depois veio os gregos, e depois veio os romanos, e a Europa dominou todo aquele território, e aí permanece até hoje sem se unir. A profecia já indicava isso e se cumpriu de forma perfeita na história. Qualquer livro de história pode comprovar o que Daniel havia escrito ali. E até hoje, essa profecia ainda está em curso, muito perto de se cumprir na sua totalidade. O reino que vai ser eterno e que não vai ter fim está muito perto de ser estabelecido, com a volta de Jesus nas nuvens do céu. Você pode acreditar, você pode estar pronto, você pode não acreditar, ou você pode não estar pronto. Isso vai acontecer, querendo ou não. A volta de Jesus é certa, porque ele prometeu que ele viria aqui para essa terra, e ele veio. Ele prometeu que ele morreria numa cruz, e ele morreu. E ele prometeu que ele voltaria para nos buscar. E ele está muito perto de cumprir essa última promessa. Então, obrigado você que ficou nessa live aqui o tempo inteiro. Obrigado a todos que acompanharam aí, ou que estão acompanhando em qualquer outro horário. Eu sei que aqui eu falei mais do que nunca nessa live aqui. Eu não sei nem quanto tempo está dando, mas é muito tempo, eu tenho certeza disso. Mas que bom que você acompanhou e que bom que você achou aqui essa live. E eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você também. Não foi por acaso que você está entrando. Seja na live aqui ao vivo ou seja depois, tá? Não é acaso, não é coincidência. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua vida. E pode ter certeza que assim como ele usou Daniel, se você permitir, ele vai usar você também. E ele quer salvar você ainda hoje. Um grande abraço para você. Obrigado por ter ouvido tudo. Obrigado para minha esposa e para o Pedro, que ficaram aqui desde o começo. E para todo mundo que entrou, a minha prima Suelen, todo mundo que entrou, pode ter certeza que eu agradeço muito. E eu vejo você amanhã para mais uma live. Um grande abraço, fica com Deus e eu vejo você amanhã.